bom dia, né? Tô com 44. Passei 20 lá, né? E aí eu vim melhorando o meu rendimento como operador, né? Então em 2001 foi quando eu encontrei, tive a oportunidade de. Ah, tinha sido dealer também, né? Na Dimarco, né? A gente fez quantos mil lotes uma vez? 150 mil? É, contando os diretos que a gente passava, a gente, num dia inteiro de operação, operei 150 mil na roda. Vocês têm ideia do que é isso? Não é? É. Você imagina isso aqui, eu fechar 5 com você, 15 com você, 50 com você o dia inteiro assim. 150 mil, né? E tinha que anotar e não podia dar para trás, porque senão era prejuízo da corretora. Eu podia quebrar uma corretora. Por exemplo, aconteceu uma vez na mesa assim, né? O cara botou uma oferta de 5 mil lotes na pedra. Vendo 5 mil a tanto. Isso aí antigamente valia por 5 minutos, 3 minutos, né? Aí eu passando pro mercado assim, tomaram 200, tomaram 500, tomaram mais Duque, tomaram mais Terno. Aí o cara falou assim, qual o saldo? Só que eu não era operador, era o Mônica. O cara entendeu, toma o saldo. O cara foi lá e chá do saldo. 3 minutos antes do funk. Você lembra disso, Douglas? Né? Então aconteciam umas coisas assim absurdas. Só que eu não podia dizer que eu errei. Sabe por quê? Porque eu estava ligado com mais 30. Se os caras soubessem que eu tinha errado, os próprios traders falaram, meu, o cara tá encilhado lá, tá pendurado, bate. Os caras me jantavam, gente. Entendeu? Então, assim, aí eu fui melhorando o rendimento, né? Eu tive a graça, a oportunidade de trabalhar com o Rony. Deu cagada esse dia aí, perdeu ou ganhou dinheiro nessa aí? Eu não lembro, Felipe, não lembro, cara, porque depois aconteceu o funk, o mercado subiu, caiu, nem sei o que Eu aconteceu. queria saber o desfecho, pra ver É, Bom, isso você aí. não foi mandado embora, deu tudo certo, né? Não, não, não foi. Eu acho que foi o Douglas que resolveu isso daí na época, mas deu um bafafá no mercado, entendeu? Acontecia coisas absurdas no pregão. Por exemplo, um dia eu tava com um cara do Santander, o cara fazia opção. E o cara precisava zerar as opções dele, fazer aquele nocaute na opção. O cara vende a opção a R$ 1 e chega um dia antes do vencimento da opção, a opção está valendo mais ou menos o preço do exercício. O cara vai lá e nocauteia a opção, ele vende o futuro. Aí ele tinha que fazer as boletas dele de 600 lotes. Mas Sato vende 600 a tanto aí. Aí eu olhava pro mercado, eu vi um cara assim, né? O cara falava com os cotovelos, né? Que a gente falava, né? O cara fazia 300, 300. Falei, do outro lado do mundo você achava que era 600. Chato 600 aí, levou. Aí o patrão, quanto você vendeu? Vendi os 600. Ele, mais 600. Aí o cara lá, 300. Achado mais 600 levou. Aí o cara falou assim, mais 600. Aí eu olhei o cara, a roda assim, o cara olha, mais 300. Chado mais 300. Quanto você vendeu, Masato? Ah, vendi 300. Não, foi assim, 300, 100, 100, 100. 300, 100, 100, 100. 300, 100, 100, 100. Quanto você vendeu? Patrão, vendi 900, 600 mais 600, 1.800. Aí o cara que estava fazendo assim, vocês lembram dele, o Alisson da convenção? O cara falava com os cotovelos, né? Ô, Masato, confirma comigo, quanto eu fiz? Eu falei assim, se eu vendi 300 mais 300 mais 300, 900, né? Não. Como não? Não. Como não? Eu falei, quanto você tem? Eu falei assim, não, comprei 600. E o cara falando pra mim, né? Mas Alisson, você fez assim. Assim de 600. E o mercado já tinha subido. Quer dizer, eu estava vendido em 900. Eu tinha que manter, o Douglas não estava. E eu não falei para minha mesa. Se eu falo para minha mesa, como eu tinha 30 negros na minha orelha, os caras iam me jantar. Aí eu esperei o mercado vir. Quando o mercado veio no preço, eu zerei.
Eu acho que nem o Douglas lembra dessa história. Você era fofoqueiro, ele ia lá no Bibico lá e pedir pra me mandar embora. Mas então, sobre o que o Danilo falou, aí eu tive a grata satisfação depois de ter trabalhado com algumas feras do mercado. Depois de 2005 eu peguei aquele sistema de caixinha, que era num telefone colocar 30 bancos, né? Era um inferno aquilo. Eu fiquei caindo os cabelos aqui. Fiquei com um buraco de tanto estresse que eu tinha. O dia que eu mais operei na minha vida foi dia 19 ou dia 20 de setembro de 2007. Eu não me recordo direito, tá? Mas foi o dia quando quebrou o Lehman Brothers. Né? Não, foi 2007. Foi setembro de 2007 quando começou. 2008 se agravou. Né? Nesse dia eu operei com 36 bancos na orelha. 36. Todos me mandaram ordem. Eu fiz 90 mil lotes. Sem direto. Direto não contava, porque eu não passava. Quem passava era o Douglas. Então só na minha caixinha, só no meu telefone foram 90 mil. Né? Passado isso, né, fiquei 320, 300 mil. Eu fiz 30%. Né? Um dia eu encontrei com um cara do Unibanco e o cara do Merrill Lynch, também o Vini. Eles falaram assim, cara, o que você fez naquele dia é animal, cara. Você não tem ideia do que você fez. Mas eu não tinha noção, porque era automático, né? E depois, logo após isso daí, o mercado virou eletrônico, né? Tivemos essa fase, né, do eletrônico, então na minha cabeça, vou resgatar aquele período do Marcos Polozzi, lembra? O Marcos Polozzi foi um dos primeiros caras a fazer gráfico. Uma boleta. Ele ficava no pregão assim, que nem coisa assim, ó. Gráfico. O Nage quebrou ele, tá? Então o gráfico não adiantou nada. E aí eu fui tentar resgatar, né, logo após do mercado eletrônico. Era, como é que chama? Pra gente era uma adaptação, uma coisa nova. Você imagina só, você está acostumado com barulho, com vozes, né? Então eu estava muito acostumado, colocava o telefone, abaixava a cabeça, eu notava, tanto escutando, o cara apaga aqui, né? Eu já sabia só de escutar a voz do cara, né? Então essa adaptação para mim foi muito difícil, né? Então eu fiquei baseando as coisas no gráfico, o gráfico está sinalizando aqui um candle de reversão, não sei o quê. Cara, gente, não deu certo, né? Mas aí depois passei a estudar, tentar verificar as coisas, o mercado começou a dar uma micada, né? Ficou um bom tempo micado. Aí eu saí e recentemente, tem quase um ano e pouco, eu retornei. Como é que eu tô hoje? Hoje eu tô bem mais tranquilo, né? Não tem, não tem mais aquela loucura, né? Eu sinto assim de frente ao computador, eu não aguento ficar 1h30. Cansa. Né? Então, tem dia que eu olho, puta, não consegui pegar. Deixa, vou para outro dia. Né? Eu não tenho mais assim pique assim de ficar o tempo inteiro, né? Baseado dentro do que o Alisson tem explicado. Eu também tive experiência de trabalhar com o velho lá da Dibran. Foi uma aula, né? Italiano. E assim, foi aprender, começar a aprender, ter uma noção do que é realmente o trader agora, né? Com o Alisson, que ele vem, explica, olha aqui, dá uma olhada na variação, comecei a entender isso agora, né? Antes era muito no automático, né? Ia lá, tal, né? Eu escutei uma vez a sala do Danilo. Danilo, parabéns, cara. Eu não sei como é que você consegue operar de gráfica, eu não consigo, né? Não consigo mais, né? E hoje, olhando essas coisas, eu consigo ter mais ou menos uma noção, né? Mas também fico de olho nos players, né? Mas não é uma coisa que me chama muita atenção o tempo inteiro, né? Então não me baseio, eu prefiro me basear nos pontos, né? Na variação, né? Ganhou máxima, perdeu mínima, né? Geralmente quando é para agredir eu me ferro. Geralmente